Olá, esse é o módulo Manutenção do curso Entendendo e Cuidando de Sistemas de Solda por Ultrassom, no qual aprenderemos a realizar a manutenção de equipamentos ultrassônicos de potência de forma estruturada e eficiente, garantindo a sintonia e o acoplamento dos conjuntos acústicos. No primeiro módulo desse curso, o módulo de Fundamentos, conhecemos o processo de solda por ultrassom e aprendemos que a sintonia do conjunto acústico é fundamental para o correto funcionamento das máquinas e o bom desempenho na soldagem. Lá, vimos também que a condição conjunto sintonizado é necessária, mas não suficiente para garantir a eficiência do processo, e que o acoplamento entre os elementos do conjunto acústico é igualmente importante. Aprendemos ainda que desvios de frequência e a degradação do acoplamento entre as partes geram problemas graves, inclusive no gerador. Esse é o segundo módulo do curso, Manutenção. Aqui abordaremos os procedimentos adotados e as ferramentas necessárias para garantir a sintonia do conjunto acústico e o acoplamento entre seus elementos. De forma simplificada, o módulo de manutenção está dividido em 3 assuntos. O primeiro é a manutenção preditiva, que será abordada na aula 1. Aqui, o objetivo é detectar falhas prematuras nos conjuntos, monitorando sua frequência para identificar a necessidade de manutenção preventiva. O segundo assunto é a manutenção preventiva 1, abordada na aula 2. O objetivo aqui é corrigir os defeitos superficiais causados pela degradação das interfaces dos elementos e perda de acoplamento para a recuperação do conjunto. O último assunto é a manutenção preventiva 2, abordada na aula 3. A manutenção preventiva 2 é realizada quando a manutenção preventiva 1 não foi suficiente para recuperar o conjunto. Na preventiva 2, os objetivos são identificar o elemento defeituoso, conversor, booster ou sonotrodo, e recuperar esse elemento quando for possível, ou, em casos mais graves, substituir o elemento. Agora que recapitulamos o que foi visto no curso até aqui, e já conhecemos a estrutura da manutenção de sistemas de solda por ultrassom, podemos iniciar a aula 1, que trata da manutenção preditiva dos conjuntos acústicos realizada através do monitoramento de sua frequência. Vamos lá? Para garantir que os conjuntos acústicos funcionem de uma forma eficiente, para garantir a sintonia e o acoplamento, devemos adotar alguns procedimentos práticos. O primeiro deles é a manutenção preditiva, via supervisão da frequência do conjunto. Vimos no módulo de Fundamentos que a condição conjunto sintonizado é necessária. Por isso, é muito importante monitorar a frequência de operação do conjunto acústico a fim de detectar desvios ou tendência de desvios na frequência de operação. O monitoramento deve ser periódico e sistemático, para evitar que problemas mais graves ocorram. Para medir a frequência, podemos utilizar o Sonic Sniffer. O Sonic Sniffer é um frequencímetro sem contato. Ele mede a frequência de operação do conjunto acústico sem precisar retirar o conjunto da máquina. Assim, as medições ficam bem mais rápidas e práticas. Para monitorar o conjunto, podemos, por exemplo, uma vez ao dia, medir a frequência das máquinas de solda e anotar o valor medido. Com esses dados, é possível monitorar a evolução da frequência do conjunto conforme ele se desgasta. A degradação das interfaces e do sonotrodo é um processo lento, mas que está sempre acontecendo. A partir dos desvios de frequência detectados pelo monitoramento, identificamos a necessidade de manutenção preventiva de acordo com a tolerância especificada pelo fabricante. Se não houver especificação de tolerância da frequência do conjunto, recomendamos que máquinas de solda com variação maiores que 0,25% da frequência nominal passem por manutenção preventiva. Por exemplo, essa máquina opera em 20 kHz. 0,25% de 20 kHz é 0,05 kHz. Então, a tolerância para esse conjunto é 20 kHz mais ou menos 0,05. Vendo de outra forma, se esse conjunto que tem uma frequência nominal de operação de 20 kHz estiver operando acima de 20,5 ou abaixo de 19,95, devemos realizar a manutenção preventiva nele. Esse é justamente o caso apresentado no nosso exemplo.
19,93 é menor do que 19,95. Então, esse conjunto acústico deve passar por manutenção preventiva. Mas o que é manutenção preventiva de conjuntos acústicos? Como ela é feita? Confira as respostas nas aulas 2 e 3 desse módulo. Na próxima aula, veremos que a recuperação de interfaces e a remontagem do conjunto acústico são excelentes procedimentos para corrigir desvios de frequência e defeitos gerados pelo desgaste do conjunto e sua perda de acoplamento. Além disso, conheceremos alguns detalhes importantes desses procedimentos e as ferramentas adequadas para sua realização. Até lá!